A segunda aula. Vamos começar aqui nossa segunda aula. Hoje nós vamos ver como é que é feito o consumo diário das nossas edificações, né? O consumo de água que vai ter na nossa edificação, certo? A disciplina Instalações Hidrossanitárias. E de início aqui, pessoal, vamos fazer algumas observações que a norma traz, né? A 5.626, relacionado com esse conteúdo. Então, primeiro, ela recomenda-se que as tubulações horizontais sejam instaladas com a leve declividade. Porque quando a gente vê uma tubulação de água fria, a gente vê aquela tubulação horizontal reta, certo? Mas a norma recomenda que tenha uma declividade para não ocorrer, tendo em vista reduzir o risco de formação de bolhas de ar no seu interior. Porque quando eu tenho uma declividade, eu vou forçar que a água vá descer por gravidade. Então, evita a formação de bolhas de ar dentro da nossa tubulação. Pela mesma razão, elas devem ser instaladas livres de calços e guias, que possam provocar ondulações localizadas. Então, o que são esses calços e essas guias? São obstáculos. São obstáculos que a tubulação vai ter que passar, e a norma recomenda-se que evite esses obstáculos. Pode ser uma pedra, ou uma cerâmica, ou outra tubulação que vai ocorrer que essa tubulação sofra uma ondulação. E essas ondulações, elas podem gerar ondas, e essas ondas podem provocar algum defeito na nossa tubulação. Outra recomendação que a norma traz é aqui, essa parte do registro de fechamento. Então, deve ser previsto a instalação de registros de fechamento no barrilete. Então, o que são esses registros de fechamento? É aquele registrozinho que a gente usa para fechar a fornecimento de água na nossa tubulação. Então, a norma recomenda que tenha um registro de fechamento onde? Primeiro, no barrilete, que a gente viu na aula passada o que é o barrilete, né? Posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete. Então, no barrilete, recomenda-se que tenha esse registro de fechamento, porque o barrilete ele vai jogar água para reservatório superior. Então, sempre que houver uma manutenção nesse meu reservatório, eu tenho que fechar a minha tubulação para que evite que a água vá para esse reservatório. Aí eu fecho a minha tubulação, faço a manutenção ou limpeza no meu reservatório e vou ligar ele de novo. Outro local que deve ter um registro de fechamento, na coluna de distribuição. A gente viu, né, que a coluna de distribuição é aquele trecho na vertical, e tem que ter um registro de fechamento posicionado a montante. A gente viu na aula passada a diferença de montante e jusante. Então, na coluna de distribuição é preciso ter um registro de fechamento posicionado a montante do primeiro ramal. Eu tenho lá a minha coluna de distribuição, né? Vamos imaginar aqui uma edificação, vamos imaginar um prédio. E nessa coluna de distribuição, cada pavimento, cada andar, vai sair uma tubulação, que a gente vai chamar de ramal, certo? Então, a norma fala o seguinte, que na coluna de distribuição, posicionado a montante acima do primeiro ramal, a gente vai ter um registro de fechamento. Então, esse registro de fechamento vai servir para eu cortar a água quando eu estiver trabalhando com esse meu andar, essa tubulação desse meu andar, certo? Mas esse registro aqui, ele não vai cortar a água da coluna de distribuição. Ele vai cortar a água apenas que está entrando nesse meu ramal. E de forma semelhante, que ele tem que ter um registro de fechamento no ramal posicionado a montante do primeiro subramal.
Então, quando eu tiver bem aqui o meu ramal, eu vou ter a derivação do meu subramal. Subramal é aquela tubulação que entra na casa da pessoa, no apartamento, por exemplo. Então, eu vou ter que ter esse meu registro de fechamento para fechar essa tubulação, cortar o fornecimento de água que vai entrar na residência da pessoa. Outras recomendações da norma. Isso aqui é muito importante, certo? Vocês façam uma observação aí, anotem essas recomendações, que a gente vai trabalhar muito ao longo dos cálculos que a gente vai fazer. Então, primeiro, as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho de tubulação não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Então, o que a norma está falando aqui? Que a tubulação, em nenhum ponto, ela pode ter uma velocidade da água superior a 3 metros por segundo. Se eu tiver um trecho que a velocidade for maior do que 3 metros por segundo, eu tenho um risco desse trecho da água estourar a minha tubulação, certo? Então eu vou ter que, nos cálculos, eu vou ter que fazer alguma alteração na minha tubulação. Ou eu vou ter que aumentar o diâmetro, ou diminuir, ou então trocar como vai ser o posicionamento da minha tubulação, justamente para evitar que passe a velocidade da água desses 3 metros por segundo, certo? Outra informação, em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa. A gente vai já trabalhar o que seria esse kPa e fazer essa conversãozinha aqui. Com exceção do ponto de caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor do que este valor, até um mínimo de 5 kPa. Então, ele está falando primeiro que a pressão na rede ela não pode ser inferior a 10 kPa, certo? Em qualquer trecho da rede, ela não pode ser inferior a esse valor de 10 kPa. Na caixa de descarga, ela pode ter uma pressão pode ter até um mínimo de 5 kPa. O que é essa caixa de descarga? É aquele vaso sanitário que eu tenho aquela caixa acoplada. Então, a pressão nesse ponto ele pode ser até 5 kPa. E o ponto da válvula de descarga da bacia sanitária, onde a pressão não deve ser inferior a 15 kPa. Então, o que é essa válvula de descarga? Essa válvula de descarga, não sei se vocês já viram em algum banheiro, acho que no Teresina Shop tem. É aquele que você vai apertar um botão na parede. Aí quando você aperta esse botão na parede, vai descer uma coluna de água para o vaso sanitário. Esse vai ser a válvula de descarga para bacias sanitárias. Esse ponto a norma fala que não pode ser inferior a 15 kPa, certo? Outra observação. A gente vai já ver isso aqui, essa conversãozinha aqui. Tenha calma. Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas, então o que é condição dinâmica? Que a água está escorrendo, está tendo um fluxo de água. Então a pressão, quando tem o fluxo de água, ela não pode ser inferior a 5 kPa, certo? E em condições estáticas? Condição estática é quando a água está parada, não tem nenhum fluxo de água, nenhum consumo de água, certo? Então, quando a água é em condições estáticas, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa. Agora, bora entender o que é kPa. Pessoal, kPa é uma unidade de pressão, certo? Mas eu costumo trabalhar não com kPa e sim com MCA. Eu vou já explicar também o que é o MCA. O MCA é metro de coluna d'água, certo? O MCA é também uma unidade de pressão da água. Mas como é que a gente vai entender o que é o MCA? Vamos imaginar dois reservatórios. Um reservatório
eu vou ter 1 metro, essa água vai estar uma altura de 1 metro nesse reservatório. No segundo reservatório, eu vou ter um reservatório que a água vai estar uma altura de 2 metros, certo? Ambos os reservatórios, eu vou pegar o ponto da base. Vocês vão considerar a base, certo? No primeiro reservatório, que tem uma água a 1 metro de altura, eu tenho uma pressão de 1 metro de coluna d'água. Então, o que é essa pressão? O que é essa pressão de 1 MCA? É a pressão, é a pressão que a altura da coluna d'água exerce na base, certo? Então, eu tenho o seguinte: a norma ela fala em kPa e eu gosto de trabalhar com MCA porque dá para entender melhor, certo? Que MCA é a pressão exercida pela coluna d'água. Então, no exemplo que eu dei, no primeiro caso, que eu tenho um reservatório com 1 metro de coluna d'água, eu tenho essa pressão na base de 1 MCA. No segundo, eu tenho um reservatório com uma altura da água de 2 metros. Na minha base desse segundo reservatório, eu vou ter 2 MCA, certo? E como é que faz essa conversão aqui, ó, do MCA para o kPa? 1 MCA é igual a 0,1 kPa, certo? Então, toda vez que vocês forem ler a norma, faça logo essa conversão. Então, ficaria o seguinte: em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 1 MCA, com exceção do ponto da caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor do que este valor, até um mínimo de 0,5 MCA, certo? Naquele caso da caixa acoplada do vaso sanitário. E no caso da válvula de descarga, que é o caso lá do banheiro do Teresina Shopping, ele não pode ter uma pressão inferior a 1,5 MCA, certo? Em condições dinâmicas, a pressão na minha tubulação não pode ser inferior a 0,5 MCA, metro de coluna d'água. Então eu vou ter que ter no mínimo, em qualquer ponto da minha tubulação, uma pressão de 0,5 MCA, mínimo. O que corresponde a essa pressão mínima? Naquele ponto, a água consegue subir meio metro de altura, certo? O MCA ele corresponde à altura que a água pode chegar, essa pressão que a água exerce, que a água pode chegar, certo? E a última observação: em condições estáticas, então a água não está sofrendo, não está tendo fluxo de água, a água está parada. E essa pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial não deve ser superior a 400 kPa. 400 kPa ou 40 metros de coluna d'água. Se tiver algum ponto que tiver a mais do que 40 MCA, essa pressão pode estourar a tubulação naquele ponto, certo? Então, deixem uma observaçãozinha nesses itens aqui que eu trouxe, tanto da velocidade como pressões máximas e pressões mínimas. E essa conversãozinha aqui de MCA, de kPa para MCA, certo? Então, ó, aqui vamos começar o nosso cálculo do consumo diário per capita. Então, para determinar o consumo diário de uma edificação, é preciso dados relativos ao padrão de consumo de uma região. Por exemplo, o consumo que eu tenho aqui no Brasil não vai ser igual ao consumo que eu tenho, por exemplo, no deserto do Saara, por exemplo, ou então nos Estados Unidos, certo? Então, em cada região que vocês forem calcular esse consumo per capita, vai ter que saber uma tabela que vai trazer o consumo das atividades daquela região, certo? Outro dado que a gente vai ter que pegar, o destino da atividade.
Por exemplo, eu tenho um consumo para residência, é um. Vai ter um consumo para, por exemplo, hospital, já é outro. Consumo para escola, já é outro, certo? Então vai ter que ter, vocês vão ter que observar uma tabela que vai trazer o consumo per capita por atividade. E também vocês vão ter que calcular o público-alvo daquela minha edificação, certo? Aqui foi onde eu tirei essas tabelas que nós vamos utilizar para fazer os cálculos, certo? E aqui são as tabelas. Ó, aqui nós temos uma fórmula, que é a fórmula do consumo diário. Consumo diário eu tenho que vai ser em litros por dia. O consumo diário é o que? É a minha população da minha edificação, que vai multiplicar pelo consumo per capita. O consumo vai estar em litros por dia, certo? Então, ó, por exemplo, como é que eu vou calcular bem aqui a taxa de ocupação? Por exemplo, eu vou ter uma edificação, uma residência com três dormitórios. Eu quero saber como é que eu vou calcular a minha população. Aí está trazendo aqui na minha tabela. Residências e apartamentos. Considero 2 pessoas por dormitório, certo? Então essa tabela aqui, ela vai trazer a população relacionada com o meu tipo de edificação. Eu tenho aqui bancos, por exemplo. Banco, vocês vão considerar uma pessoa por 5 metros quadrados da área do banco. Digamos que o banco tenha 100 metros quadrados. Aí vocês vão pegar 100 metros quadrados e dividir aqui por uma pessoa por 5 metros quadrados. Aí vocês vão chegar na população da minha edificação, certo? Aqui tem shoppings, museus, teatro, cinema, certo? Depois que a gente tiver a nossa população, aí a gente vai ver o consumo diário da minha população. Por exemplo, ó, eu dei o exemplo da casa, a casa com 3 dormitórios, né? A casa com 3 dormitórios vai ter uma população de quanto? 3 vezes 2, né? Cada dormitório multiplica por 2. Então eu tenho 3 dormitórios, eu vou ter 6 pessoas nessa minha casa, considerando, né? E o consumo, aí é nessa outra tabela aqui, ó. Alojamento provisório, 80 litros por dia por pessoa. Apartamentos, 200 litros por dia por pessoa. Casas populares, 150 litros por dia por pessoa. E aí vai. Aí eu tenho esses vários exemplos aqui, ó. Escritório, escola, indústria, jardins, matadouros, quartéis, templos. Aqui que a gente vai pegar qual vai ser o cálculo do consumo per capita, certo? Lembrando, ó, litros por dia, certo? E aqui nós vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que é feito esse cálculo. Então, ó, primeiro, a capacidade calculada refere-se a um dia de consumo. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, da minha população pelo consumo per capita, eu tenho um consumo diário de um dia, certo? Mas a questão fala o seguinte: tendo em vista a intermitência do abastecimento da rede pública, é recomendada a reserva para 2 dias. Então a questão está dizendo que não tem um fornecimento constante de água. Então, como não tem um fornecimento constante, nós vamos considerar que esse consumo diário seja para 2 dias de água, certo? Então o exercício fala o seguinte: calcular a capacidade. Ó, eu recomendo que vocês vão fazendo, vocês pegam uma caneta ou um lápis e vai fazendo junto comigo, para vocês entenderem como é que é o passo a passo desse exercício. Então, primeiro, calcular a capacidade dos reservatórios de um edifício residencial de 10 pavimentos. Então, primeiro, nós temos o tipo da edificação, que é residencial e possui 10 pavimentos. Então, primeiro dado
que é residencial e é um prédio com 10 pavimentos. Vocês vão considerar o seguinte, com 2 apartamentos por pavimento. Então eu tenho 10 pavimentos, em cada pavimento eu tenho 2 apartamentos. Sendo que cada apartamento possui 2 quartos e uma dependência de empregado. Então, ó, vamos aqui ler de trás para frente. A minha edificação tem 2 quartos e uma dependência de empregado. Cada apartamento tem esses 2 quartos mais uma dependência de empregado, certo? Eu tenho 2 apartamentos por andar e minha edificação tem 10 andares. Então, totalizando, eu tenho o quê? Eu tenho uma residência, edificação do tipo residencial, considerar 2 dormitórios, considerar 2 pessoas por dormitório, certo? Considerar um consumo de 200 litros por pessoa. Então, voltando aqui na tabela, como é que é feita o cálculo da minha população? É residencial, eu vou calcular... Peraí, então aqui, ó, como é que é feito o cálculo da minha população? A edificação é do tipo residencial, então eu vou considerar 2 pessoas por dormitório, certo? E qual vai ser o consumo per capita? Aí eu tenho aqui, ó, apartamentos, considerar 200 litros por dia por pessoa, certo? Ah, professor, mas a questão diz que são 2 quartos e uma dependência de empregado. Nesse caso, eu não poderia considerar 3 quartos? Assim, poderia. Só que, quando a questão fala o seguinte, são 2 quartos, aí especifica que o terceiro é uma dependência de empregada, então nós estamos considerando que o terceiro quarto vai ter necessariamente só uma pessoa, certo? Mas se a questão trouxesse o seguinte, possui 3 quartos, aí nós iríamos considerar essa regra aqui, que é 2 pessoas por dormitório. Mas como a questão trouxe essa observação que o terceiro quarto é uma dependência de empregado, aí então a gente poderia fugir à regra e considerar só uma pessoa pelo aquele terceiro quarto. E o consumo por pessoa de apartamentos, que é 200 litros por dia. Então, bora aqui para os cálculos. Ó. Número de pessoas. Eu tenho uma edificação de 10 pavimentos. Cada pavimento tem 2 apartamentos. E cada apartamento possui 2 quartos. Então, o número de pessoas vai ficar 10, que é os pavimentos. 2, que é o número de apartamentos. 4, que é o número de pessoas por apartamento. Então eu vou ter o seguinte, 80 pessoas minha edificação, mas com observação, ó, ainda tem que se considerar o consumo da empregada em cada apartamento. Então eu tenho 20 apartamentos, né, que são 10 pavimentos com 2 apartamentos por pavimento. Então eu tenho 20 apartamentos, então 20 empregados. Então, a população da minha edificação vai ser 80 mais 20, vai ser 100, certo? Aí eu tenho o seguinte, consumo diário vai ser 100 pessoas, foi calculado, vezes o 200, que é o consumo por pessoa. Então, esse meu consumo diário aqui vai dar 20 mil litros por dia, certo? Só que o seguinte... Aqui, ó, nós temos o 20 mil litros por dia, é o consumo para um dia na minha edificação. Como a questão pediu aqui, ó, para reserva para 2 dias, nós vamos multiplicar esse valor por 2, certo? Que vai dar os 40 mil litros. Aí eu tenho uma reserva dessa minha edificação de 40 mil litros por dia. Só que o que? Para a gente calcular o volume do meu reservatório, eu trabalho com metros cúbicos. Como é que é feita essa conversão de litros para metros cúbicos? Dividindo por 1000.
dividindo por 1000, eu tenho meus 40 metros cúbicos, certo? Agora é o seguinte, na minha edificação eu tenho 40 metros cúbicos para ser reservados, certo? Agora, se eu fosse colocar 40 metros cúbicos todo na parte de cima da minha edificação, ia exercer uma carga muito grande na minha edificação, tendo que fazer uma estrutura mais robusta para aguentar esse peso. Então, para a gente evitar esse excesso de peso na minha edificação, a gente faz a divisão entre reservatório inferior e reservatório superior, certo? A norma, ela diz o seguinte, que ela recomenda que 60% da minha reserva seja destinada ao reservatório inferior e 40% para o meu reservatório superior. Sendo que nós temos aqui uma observação. Se for considerar a reserva de incêndio, deverá ser acrescido nesse reservatório. Então nós temos o seguinte, que se a minha edificação tiver uma reserva de incêndio, essa reserva de incêndio é um volume de água que eu não posso consumir. Ele tem que ficar parado para um dia, se houver um caso de incêndio, essa minha água puder ser usada para combater o incêndio, certo? E eu só posso usar no reservatório superior porque essa água no reservatório superior ela vai descer por gravidade, certo? Então não adianta eu botar essa minha reserva de incêndio no reservatório inferior, porque o reservatório inferior eu teria que usar uma bomba para elevar a minha água, certo? Por isso que quando houver a reserva de incêndio, deverá ser acrescido no reservatório superior. Aí nós temos o seguinte, que as porcentagens de 60% no reservatório inferior desse meu volume aqui, 60% é para o meu reservatório inferior. Então ficaria com 40 metros cúbicos multiplicado por 60%. Aí ficaria com um volume de 24 metros cúbicos para o meu reservatório inferior. E o meu reservatório superior ficaria com 40 metros cúbicos multiplicando por 40%, que ficaria o 16 metros cúbicos, certo? Aí aqui, pessoal, nós vamos dimensionar os nossos reservatórios, tanto o inferior como o superior. Então, o que a norma traz? Ela fala o seguinte, o reservatório deve ser instalado de forma a garantir sua efetiva operação e manutenção, de forma mais simples e econômica possível, de preferência o mais quadrado possível. Então, os nossos reservatórios, sempre que a gente for calcular, deve-se buscar essa tendência de deixar o reservatório máximo que puder quadrado, certo? Medidas de base e largura iguais, sempre que possível, né? Quando não der, trabalhar com o que for possível. Então, para o nosso reservatório inferior é de quanto? 24 metros cúbicos. Então, vamos lá para as especificações do reservatório inferior. No reservatório inferior, nós temos que é um reservatório na parte de baixo. Aí é o seguinte, primeiro, definir a altura do reservatório. Por quê? Escavação é um trabalho que demanda muito dinheiro. Então, vamos fazer aqui uma limitação, né? Considerar primeiro que essa altura do meu reservatório é de apenas 80 centímetros, ou 0,8 metros. Então, se eu tenho esse valor da minha altura, e eu tenho o meu volume, eu tenho que achar agora minha área, certo? A área vai ser o quê? Volume que divide por altura, certo? Volume não é igual a área vezes a altura, passa por outro lado, eu vou achar a área. Então a área que eu quero encontrar é o quê? É o volume dividido pela minha altura. Aí eu vou ficar com uma área de 30 metros quadrados.
Então, a área do meu reservatório tem que ser de 30 metros quadrados. Eu sabendo que a minha altura já é de 0,8 metros. Como é que eu vou calcular essa minha largura e o meu comprimento do meu reservatório? Aqui, pessoal, aí vocês podem fazer por tentativa e erro. Por exemplo, eu vou considerar uma área de 30 metros quadrados, eu vou considerar uma base, uma largura de 6 e um comprimento de 6. 6 vezes 6 dá 36. Então eu tenho que botar um valor menor. Eu, por exemplo, vou botar agora 5. 5 vezes 5 dá 25. Então tem que ser um valor maior. Aí eu vou fazendo essa intercalação até eu achar o mais próximo possível desse comprimento aqui, ó, largura igual ao comprimento, que eu vou encontrar um valor que seja igual e que dê aproximadamente esse valor de 30 metros quadrados, certo? Então, a partir desses valores, pode fazer a alteração para adequar no seu projeto. Então, aqui vocês vão trabalhar, eu quero botar uma largura de 6, um comprimento de 5, aí vocês vão vendo o que é que dá para chegar até essa minha área aqui, beleza? O reservatório superior. Reservatório superior, como é que a gente vai fazer? Ó? Primeiro a gente sabe que o volume do nosso reservatório é 16 metros cúbicos, certo? Ó, o primeiro valor a ser definido irá depender do projetista e da edificação. Então, o projetista, na hora que vai definir, eu quero começar com uma altura de 1 metro, ou com base vezes largura, cada um valendo, sei lá, 3 metros. Que vai definir isso aí vai ser o projetista, né? No caso que a gente vai considerar aqui, ó, nós consideramos o quê? Que primeiro a altura o comprimento e a largura vão ser de 4 metros, certo? Então a minha área vai ser de 16 metros quadrados, certo? Eu tenho um volume de 16 metros cúbicos, eu vou considerar o comprimento de 4 e a largura de 4. Então, considerando o comprimento e a largura, cada um de 4 metros, eu tenho uma área de 16 metros quadrados. Então, se eu tenho uma área de 16 metros quadrados, para eu achar o meu volume de 16 metros cúbicos, basta eu multiplicar a minha área por 1, né, para achar o meu volume. Então, o volume vai ser igual à área vezes a minha altura, que é 1, certo? Então, o meu reservatório superior vai ser um reservatório de 4 metros de comprimento por 4 metros de largura com 1 metro de altura, que vai dar os 16 metros cúbicos, certo? E aqui o exercíciozinho para vocês entregar na próxima aula. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó, dimensione o consumo de uma edificação do tipo banco. Peraí, deixa eu fazer só uma observação. Se tivesse uma reserva de incêndio, a reserva de incêndio vocês iriam acrescentar nesse valor aqui, né? Ó, exercício, dimensionar o consumo de uma edificação do tipo banco. Vocês vão lá na tabela, né? Vão ver como é que é feita primeiro o cálculo da população da minha edificação do tipo banco. Ó, onde a edificação possui uma área de 300 metros quadrados. Então vocês vão na tabela, vocês vão ver aqui, ó, como é que primeiro calcula a população na edificação do tipo banco e depois considera o consumo per capita para essa edificação. Deve-se considerar a reserva para 2 dias de uso, certo? Vocês vão calcular o consumo diário e no final vocês vão multiplicar por 2, porque é para 2 dias de uso. A edificação possui uma altura de 10 metros e deve possuir um reservatório inferior e um reservatório superior, certo? A edificação possui uma reserva de incêndio de 10.000 litros. Então aqui vocês vão ter que considerar essa reserva de incêndio. Oi?
Ó, continuando. Então aqui vocês vão ter que considerar essa reserva de incêndio. Vocês vão ter que saber onde é que vocês vão colocar esse volume aqui de 10.000 litros. Ao final, apresentar as dimensões, altura, comprimento, largura dos reservatórios, tanto o superior como o inferior. E também vocês vão ter que apresentar todos os cálculos que vocês fizeram, certo? Vocês vão mostrar aqui, eu peguei na tabela banco, eu peguei essa informação aqui, aí bota banco, Professor, isso é consumo de água, é que o senhor está falando? isso, é o consumo de água por pessoa na edificação. Aí vocês vão ter que colocar banco, como é que vai ser o cálculo da minha população? Aí vocês vão botar esse dado aqui, é uma pessoa por 5 metros quadrados de área, certo? Depois vocês vão pegar bem aqui o consumo de pessoa por dia, no tipo banco. Deixa eu ver onde é que tá, alojamento, casa, cinema, creche, escola, garagem. Ixi, não tem banco. Templo, garagem, escritório. Professor, esse PDF já tem lá no grupo da escola ou o senhor vai mandar ainda? Não, ainda vou mandar. Vou mandar o PDF, esse vídeo, certo? Eu vou mandar os dois. Vou fazer o seguinte, pessoal. Como não tem na tabela banco, mudem aí para escritório, certo? Ó, aqui em vez de vocês considerarem banco, vocês vão considerar escritório, certo? Porque na tabela aqui não vai ter o banco, certo? Aí essa atividade fica para ser apresentada para a próxima aula, pessoal. Vocês vão me apresentar todos esses dados, todas as contas e E mandar. professor, Oi. essa aula vai até que horas? É de 3h50, são 3 aulas. Mas não, a gente vai, já está terminando a aula. Não vai até o final não. É porque eu não tô em casa. Eu tô na casa da minha avó, porque eu queria ir pra casa. Não, vai ficar. Aí eu posso ir agora. Na hora da chamada, como é que fica? Não, e vai já passar aqui uma chamada, mas. A gente vai já passar aqui uma chamada, tá acabando, viu? Como é a chamada? Vai ser aqui ou vai ser lá no grupo? Não, por aqui mesmo. Eu vou já fazer a chamada. Eu posso mandar logo. Uhum. Bota no chat do Meet o teu nome. Certo? Então, pessoal, só para concluir aqui, vocês vão me entregar esse exercício aqui próxima aula. Deixar todas as informações, que tá pedindo. Só fazer essa observação aqui, ó, mudar de banco para escritório. Aí vocês podem entregar numa folha, pode mandar no meu e-mail, pode mandar no WhatsApp ou lá no Classroom, certo? Atividade aí valendo uns pontinhos para a próxima aula. Deixe todos os cálculos, viu? E as informações aqui dos reservatórios. Alguma dúvida, pessoal? Professor, deixa eu lhe falar uma coisa. Aquela atividade que o senhor passou de estabilidade das construções, eu acredito que ninguém fez ou poucas pessoas fizeram, porque eu realmente não entendi nada. Pois é, essa semana a gente vai resolver ela. Teve Tá bom. duas pessoas que me enviaram, mas não está correto não. A gente vai fazer ela, Tá bom. certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode encerrar a aula.